Caros ouvintes, diretamente dos estúdios da Web Rádio Sagrados Corações, paróquia essa, pertencente à Arquidiocese de Florianópolis, em São José, Santa Catarina. O tema de hoje que vamos abordar chama-se vocação. E nos nossos estúdios, depois vai fazer uma breve apresentação também, a irmã Fátima, uma religiosa, que vai falar também e vai nos ajudar a desenvolver esse tema hoje aqui nos nossos estúdios. O que é que nós pretendemos hoje deixar claro aos nossos ouvintes? É conscientizar e despertar a nossa comunidade sobre a participação na vida paroquial, entendendo em si o que é a vocação. Entender que a vocação não é simplesmente um dom. Porque todos nós temos uma vocação. Podemos ser pedreiro, temos vocação de ser pai, de ser mãe, de ser um médico. Mas a compreensão de vocação, ela vai num sentido muito maior. Vocação é um chamamento, é uma convocação vinda direta sobre nós, endereçada à nossa pessoa, a partir da pessoa de Jesus Cristo. É este Cristo que me convoca a uma ligação própria e única com Ele. Isso está em Marcos, capítulo 2, versículo 14. Vocação, portanto, significa que anterior a nós há um chamamento. Uma escolha pessoal que vem de Jesus, a quem seguimos com total empenho, como afirma São Paulo na carta aos Romanos, aonde ele diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Isso está em Romanos 1:1. Então, vocação é chamado e também é resposta. É uma semente divina ligada a um sim humano. Nem a percepção do chamado, nem a resposta a eles são tão fáceis e tão naturais. Caros ouvintes, muitas vezes a gente se enganja, está engajado na igreja e não entende por quê. Você vive aquilo dia a dia. Por que você corre para estar numa comunidade? Por que você vai aqui, sai do teu serviço, vai ser catequista, domingo você está presente numa missa, você é ministro da Sagrada Comunhão? Por que isso? Que força é essa? Então o chamado, essa resposta, ela vem de Deus. E vindo de Deus, é belo. Muitas vezes não precisamos entender, pois nós já estamos inseridos no próprio processo. Essa escolha pessoal de amor é concretizada de uma forma objetiva, desde o nosso batismo, que por isso se torna fundamento e fonte de todas as vocações. É neste chão fértil, carregado de humus divino, regado pelo sangue de Jesus, que brotam as vocações específicas, aquelas que cabem diferentemente a cada um. Algumas delas são mais usuais e comuns, como a de um casal cristão, leigo cristão, de catequista, de animador e assim por diante. Poderíamos aqui definir sociologicamente a vocação, filosoficamente o que é vocação, mas o mais importante é que a vocação ela tem que ser entendida através do plano de Deus. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a irmã que vai se apresentar, a irmã Fátima, que agradecemos a sua presença hoje aqui em nossos estúdios. Irmã, o que é que a senhora entende por vocação? Sim, eu sou a irmã Fátima, das Irmãs Franciscanas de São José, da Casa Provincial, aqui do lado da igreja, perto da igreja.
que vocês conhecem. Tenho alegria, então, de estar neste programa para ajudar a refletir um pouco sobre a vocação. O que eu entendo por vocação? Vocação é, de fato, um chamado de Deus, um chamado que pede uma resposta humana. Esse chamado nunca é para algo assim muito pessoal. O chamado nasce de um encontro, como o chamado dos discípulos, que nasceu do encontro dos discípulos com Jesus, né? Jesus passa à beira da praia, vê aqueles homens, olha para eles e os chama, né? Também nos dias de hoje, também para nós acontece isso. A vocação nasce de um encontro com o Senhor, com a sua palavra, com as situações do mundo. De muitas formas Deus nos fala e nos encontra. Quem é chamado para uma vocação é alguém encontrado pelo Senhor. E exige sempre uma resposta nossa, né? Vocação vem do verbo vocare, chamar, né? E um chamado sempre exige uma resposta. A resposta que não se dá apenas com a boca, né? Com um sim ou um não de palavras, mas que se dá com a vida, né? E assim como os discípulos, também de nós o Senhor espera uma resposta positiva, um sim generoso, um sim alegre, né? Como o lema do ano vocacional da paróquia, que fala servir com alegria, né? Servir com alegria é essa resposta alegre e generosa que também o nosso Papa fala no documento Evangelium Gaudium, alegria do Evangelho, né? Fala dessa resposta alegre e generosa de quem ouviu a palavra, se deixou tocar por ela e dá uma resposta ao Senhor. Então, vocação é essa resposta generosa a um chamado de amor que recebemos de Deus. Deus se dignou olhar para nós, se digna olhar para a criatura humana e lhe pede algo, lhe pede um serviço ao reino. Todos nós, de alguma forma, somos chamados a um serviço, ao serviço do reino, que é a nossa família, onde nenhum de nós pode estar acomodado. Temos uma missão ali dentro, todos nós. Vocação sempre traz em si uma missão. Somos chamados para fazer alguma coisa, para sermos algo no reino de Deus. Irmã, a senhora, então, nos definiu, né, com bastante experiência o que vem ser vocação. O nosso programa, ele poderia ser um programa com um script, né, a gente seguir rigorosamente aquilo, mas como é um ambiente e uma transmissão também de Deus e por Deus, me veio uma curiosidade ao olhar para você, de tantos trabalhos que já vi você fazendo. Uma pergunta que me surgiu de curiosidade. Como surgiu o seu chamado, Fátima? Como é que foi o seu chamado? A mim veio isso agora. Como é que você foi chamada a servir o Senhor? É uma inquietação assim de muito tempo, né? De criança, eu presenciei uma tia minha que deixou sua família para seguir a vida consagrada, de irmã franciscana de São José também. Mas o tempo foi passando, depois vivi uma vida normal, como qualquer jovem, estudei. E aos 18 anos, então, essa inquietação foi crescendo e chegou a hora de a gente também tomar uma decisão de vida, né? E foi quando, então, deixei minha família, deixei minha terra e vim para a congregação das Irmãs Franciscanas de São José. Sou muito agradecida porque Deus me chamou para esta congregação, que neste ano está celebrando 150 anos de fundação, né, da congregação. E exatamente há 40 anos atrás, aqui na Igreja Matriz de Barreiros, eu fiz os meus votos, né, a minha consagração. A gente, quando é chamado à vida religiosa,
tem um tempo de formação, um tempo de estudos, de aprofundamentos, de discernimento, até dar uma resposta mais definitiva, né? Foi, então, em 1975 que fiz aqui a minha primeira profissão. Aqui nesta igreja, então, há 40 anos, venho me dedicando ao serviço de Deus com muita alegria e fiz muitos trabalhos diferentes, né? Como você mesmo já mencionou. Trabalhei com crianças, na educação, trabalhei em serviços internos da congregação, na pastoral vocacional, muito tempo, na formação das jovens irmãs, no serviço de coordenação da província, da congregação. Tive a graça de acompanhar e orientar as nossas missões em Angola, em Honduras, em lugares distantes e diferentes, carentes também do Brasil. Também acompanhei todas as casas da congregação, na Alemanha, Holanda e no Brasil, Angola e Honduras, Itália, né? Irmã, muita informação de uma vez só. Muita informação. Então vamos falar um pouco da vocação religiosa, né, das irmãs, das freiras conhecidas. Gostaria que a senhora nos desse uma aula, né? Como é que é? O que é a congregação que a senhora pertence? Como ela funciona? Como que uma moça entra na congregação? Como é que ela chega? Quais são os passos que ela dá? E falar um pouco da congregação de vocês. Ela está no mundo, né? Está no mundo. Eu vou citar aqui um trabalho que eu conheço de vocês, não só de Angola, mas dos leprosos também no Paraná. Maranhão, que vocês também estão. Estamos. Vamos falar um pouquinho disso. Como é que funciona aquela pessoa que quer conhecer a congregação? Fala um pouco o que é a congregação, como que se inicia na congregação, como se forma e os trabalhos que vocês estão engajados, tanto em relação à própria congregação, as missões que vocês têm, mas também vocês exercem dentro da nossa comunidade várias atividades também. E o pessoal tem muita curiosidade, né, de conhecer a casa, que estou convidando o pessoal sem autorização dela, porque eu sei que qualquer grupo que quiser conhecer a sede do provincialado e conhecer as atividades, como funciona, é sensacional. A gente já fez alguns encontros e tal. Então vamos tentar fatiar para que as pessoas conheçam, então, hoje, um pouco da vocação religiosa de ser uma, nem sei se está certo, uma freira ou uma irmã. Vamos lá. Usa-se os dois nomes, né? Mas aí você fez, assim, duas perguntas, né? O que é a vocação religiosa e um pouquinho da vida da nossa congregação, né? Vou começar, então, pela vocação religiosa. Falo mais da vocação religiosa feminina, né? É a vocação de quem é chamado a consagrar sua vida ao Senhor, deixando sua família, deixando sua casa, deixando também de formar uma família para formar uma família diferente, ou entrar numa família diferente, que é uma família religiosa, uma congregação ou uma ordem religiosa, né? A vocação religiosa é a vocação de consagração ao Senhor, entrega ao Senhor, uma resposta de amor a um chamado de amor também que se recebe. E, como eu disse, sou muito agradecida pela vocação recebida. Acredito que cada vocação, a vocação religiosa, é um dom gratuito de Deus e que pede de nós essa resposta, então, de entrega da vida toda. Quem se entrega a Deus na vida consagrada faz os votos de pobreza, castidade e obediência. Isso quer dizer, entrega toda a sua vida, né? Entrega a sua vontade, entrega o seu amor e entrega tudo o que tem para viver para o Senhor e para o seu serviço, o serviço do reino. Agora, para não demorar, vou falar então um pouco da vocação da Irmã Franciscana de São José, né? A Congregação das Irmãs Franciscanas de São José, em 2017, fará 150 anos de fundação. Foi fundada na Alemanha,
numa cidade pequena, às margens do rio Mosela, chamada Schweich, né? A cidade maior perto de Schweich é Trier, que é a cidade mais antiga da Alemanha, onde já é anterior ao tempo de Jesus Cristo, né? Antes de Cristo. E foi fundada por Madre Alfonsa Kuborn, uma irmã luxemburguesa, de Luxemburgo, um país pequenininho, perto da Alemanha. Ela pertencia a uma congregação de irmãs de caridade também, Irmãs da Misericórdia de Santa Isabel da Hungria, e foi chamada para dirigir um grupo de 5 jovens que estavam querendo iniciar um trabalho, uma missão dedicada aos pobres e necessitados, pobres, doentes e necessitados. Ela deveria dar, então, formação religiosa e ser como que a mãe, né, desse grupo que estava querendo iniciar esta vida de entrega ao Senhor. A convite, então, do padre que orientava esse grupo, através de seu irmão, que era um padre redentorista, ela foi, então, para Schweich e iniciou a formação dessas jovens, formação religiosa, e as preparou para se consagrarem ao Senhor e ao seu serviço. E com elas, então, ela permaneceu nessa nova família religiosa que ela foi ali iniciar. Começaram numa casa pequena, cuidando dos doentes, dos pobres, abandonados. Logo construíram um hospital, e no hospital mesmo uma seção para as crianças deficientes e com dificuldades, abandonadas. Eram épocas de guerras, de muitas necessidades e dificuldades, uma época de muita pobreza também na Alemanha, né? Quem conhece a Alemanha hoje não conheceu aqueles tempos, né, de grande necessidade. E assim iniciou, então, lá. Por problemas de guerra, por problemas e dificuldades políticas, não só a nossa congregação, mas as diversas congregações da região, num certo período, tiveram que abandonar por perseguições do Estado, eram confiscados os bens, não se podia receber novas vocações. Também Madre Afonso teve que abandonar a terra onde ela iniciou a congregação e foi então para a Holanda. Na Holanda ela encontrou então um abrigo, iniciou novamente sua caminhada, sua vida lá com um pequeno grupo de irmãs que a acompanhou, e foram surgindo lá, e também ainda da Alemanha e Luxemburgo, novas jovens vocacionadas que foram com ela fazendo história nesta caminhada. E a congregação na Holanda, então, cresceu, se expandiu. De lá que as irmãs vieram para o Brasil, 60 anos depois de sua fundação. Fomos chamadas ao Brasil para cuidar dos doentes leprosos em Piraquara, ancenianos, né? Um hospital de ancenianos que na época tinha sido construído pelo Estado, e através do bispo e de um franciscano holandês que havia passado na nossa casa-mãe na Holanda, recebemos o convite, então, para este serviço, que as irmãs acolheram assim com muita alegria, e em 1926, então, iniciamos nossa missão no Brasil. Depois de um ano em Piraquara, já recebemos um pedido também para Angelina, para iniciar um trabalho de educação, então, em Angelina. Em 1927, então, já veio um novo grupo, e 3 irmãs, então, iniciaram esse trabalho em Angelina. Angelina logo se tornou a casa-mãe no Brasil, e lá começou a ser a casa de formação, começaram a surgir também as vocacionadas do Brasil, de Angelina principalmente, da região, Florianópolis, e assim fomos crescendo e nossa congregação ganhou chão, então, em terras brasileiras, né? Iniciando em Angelina, depois seguindo para Vargem do Cedro, Ituporanga, Corupá. Tivemos já muitas fraternidades, né? Nós chamamos de fraternidades as nossas comunidades religiosas, né? Muitas fraternidades em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo. Hoje estamos também
no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, no Ceará, no Piauí, no Maranhão e no Pará. No Paraná também, né? Naturalmente, é onde iniciamos. E do Brasil, nós enviamos em 1992, também foi feito aqui em Barreiros o envio das primeiras irmãs, que foram para Angola, né? Depois, em 2004, para Honduras. Aliás, em 2006, né? Também do Brasil, nós fomos para a Itália. Temos hoje somente uma comunidade na Itália, mas estamos também lá. Então, nossa congregação está ainda presente na Europa, na Alemanha, na Holanda, na Itália, na África, em Angola, onde temos 6 comunidades religiosas, em Honduras temos 2, e aqui no Brasil, cerca de 50 comunidades, né? Estamos divididas em 3 províncias aqui no Brasil. A nossa província, cuja sede é aqui em Barreiros, o provincialado. Uma outra sede provincial está em Curitiba e a outra em Ananindeua, vizinho a Belém do Pará, né? Então, são 3 províncias no Brasil. Cada província tem uma série de comunidades que coordena, que anima e que cuida de sua missão, né? Nossa missão é praticamente o cuidado dos doentes, como no início, cuidado dos doentes, dos pobres, dos abandonados, crianças de rua, crianças abandonadas, idosos. Na Europa, as irmãs trabalham praticamente com idosos, né, em asilos. Trabalho de educação, temos escolas nossas, né? E temos também o serviço em escolas do Estado, escolas públicas, onde nossas irmãs também prestam seu serviço. Projetos sociais, projetos de atendimento aos pobres e necessitados, mães gestantes, pastoral da criança, pastoral da saúde, enfim, todas as formas de atendimento aos que mais necessitam, né? Nós não temos um trabalho assim fixo para dizer nós só trabalhamos com isso, né? Nosso carisma é a misericórdia e a nossa missão é essa, sermos presença de misericórdia onde o Senhor nos pede, né? Meu Deus! Ao escutar o depoimento da irmã Fátima, a gente se sente assim, que bonito, né? Algumas dessas atividades também são desenvolvidas, obviamente, pelas irmãs aqui em nossa comunidade. Círculos bíblicos, atendimento às famílias carentes, pastoral da criança e assim por diante. Magnífico, um grande chamado e uma grande resposta a esse chamado de Deus. Nós instituímos... A irmã quer falar mais um pouquinho? Fala, irmã. Queria falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui em Barreiros, que essa comunidade é uma comunidade bem diferente das outras, onde as irmãs estão inseridas especificamente assim para um trabalho na comunidade, né? Barreiros é a sede provincial, quer dizer, por aqui são administradas todas as nossas obras, os hospitais que nós temos, as escolas, os projetos sociais espalhados pelo Brasil, né? Da nossa província. Então, são todos coordenados por aqui. Aqui mora, então, o governo provincial, a equipe administrativa, também as pessoas, os nossos colaboradores. Temos muitas pessoas leigas que trabalham conosco, colaboram e estão aí. E a comunidade de Barreiros, a gente poderia dizer assim que é uma comunidade missionária, né? Às vezes estamos todas em casa, algumas vezes, mas muitas vezes estamos espalhadas por aí, onde as irmãs devem prestar serviço em outras comunidades, atender outras comunidades, também serviços missionários, né? Por exemplo, no mês de janeiro, nós estávamos em 2 irmãs da nossa comunidade, e mais as 5 outras junioristas nossas, lá no Belém do Pará, numa paróquia formada somente de ilhas, realizando uma missão, uma jornada missionária, né?
junto aos ribeirinhos, onde não tem estrada, onde a estrada é o rio, e de canoa a gente ia e visitamos, então, todas as famílias de 4 comunidades, né, da beira do rio. E foi uma missão muito bonita, muito mesmo. E assim, volta e meia, estão as irmãs partindo daqui para diversas missões, né? Seja na pastoral vocacional, seja em outros serviços missionários apostólicos, né? A irmã Fátima, em toda a sua humildade, né? Além dessa governança toda, ser a sede do provincialado e ter essa administração toda, ela ainda arruma, as irmãs sempre estão presentes em nossa comunidade, nas equipes de canto, nos estudos bíblicos, sempre presente conosco. Falamos então um pouco de um exemplo de vocação, a vocação religiosa, especificamente feminina, né? Se tornar uma irmã, uma freira. Conhecemos um pouco do contexto da sede das irmãs franciscanas aqui, na nossa comunidade, esse privilégio de ter a sede aqui junto com a nossa paróquia, e numa convivência muito harmônica mesmo, né? Nós temos também, a irmã citou, o ano vocacional paroquial. Uhum. Você, meu irmão e minha irmã, que se sente chamado, nos procure. Venha. Daqui a 30 dias, nós estaremos colocando uma edição especial na paróquia, um jornal especial, onde tem o mapeamento de todas as pastorais e atividades dentro do âmbito da paróquia. Olhe, se você se sentir chamado, escolha uma área dessa, uma atividade. Serás bem-vindo. Precisamos da sua ajuda também. Nesse momento, eu queria agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui na web rádio Paróquia Sagrados Corações, em Barreiro, São José, Santa Catarina. E gostaria de pedir à irmã Fátima, né, grande amiga Fátima, para que fizesse uma oração, uma bênção final para todos os nossos ouvintes. Por gentileza, irmã. Sim, muito obrigada. Antes queria agradecer também a possibilidade de estar com vocês neste momento e me alegro em poder convidar muitos jovens e muitas jovens para estarem atentos, porque certamente também hoje, como Jesus, como passou no seu tempo junto ao mar da Galileia e convidou os discípulos, passa também hoje junto à nossa Galileia e também nos convida. Estará certamente convidando também muitos jovens e muitas jovens para se dedicarem ao seu serviço. E se alguém se sentir chamado, se alguém sentir alguma inquietação para uma vocação de maior dedicação a Deus e ao seu serviço, nos procure as irmãs, procure o pároco, procure a equipe vocacional da paróquia, que certamente estaremos nós aí com alegria, prontos para ajudar, orientar, ajudar a discernir e dar os passos certos no seguimento de sua vocação, né? Vamos, neste momento, então, terminar com uma oração pedindo ao Senhor que nos ajude e que ajude a muitos jovens a encontrarem o seu caminho e a dar sua resposta generosa ao chamado do Senhor. Senhor nosso Deus, que chamastes os vossos discípulos e continuas chamando de nosso meio muitos jovens e muitas jovens para o seu serviço, concede a generosidade, a alegria e a força de responderem com serenidade ao teu chamado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora a bênção para você que está em sua casa, para os doentes, para quem sofre, para quem está pensando na sua vocação, para o pai, para a mãe, para as crianças. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre o seu rosto e se compadeça de vós. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.